Imagine ter uma ferramenta que potencialize o processo de recrutamento e seleção da sua empresa. Essa ferramenta é chamada Entrevistas Pro. Uma ferramenta voltada especificamente para atender o processo de entrevista tanto da parte do RH ou do recrutador, quanto da parte do gestor, com finalidades diferentes, mas com uma percepção única e comparativa entre as duas visões. Esse painel que eu estou agora é o painel do recrutador, onde o recrutador ele já consegue entender o número de vagas que estão sendo tratadas, as vagas que estão em entrevista com o RH, o recrutador, as vagas que já foram liberadas para o gestor e as vagas que foram finalizadas. Assim também medindo, de acordo com as vagas que foram entrevistadas tanto pelo RH quanto pelo gestor, o nível médio de aderência dos processos. Assim também medido o tempo de fechamento e as vagas fechadas. O que acontece? Na visão do recrutador ou do RH, o primeiro ponto interessante aqui nesse aplicativo é o banco de testes. Normalmente, os RHs precisam estar salvando em pasta, precisam estar fazendo várias documentações em paralelas, no Drive, salvo em locais diferentes. Aqui a gente já tem esse primeiro benefício, no uso dessa ferramenta, que é centralizar todos os testes que acontecem dentro da empresa. Ou seja, no momento que o recrutador está fazendo o cadastramento da vaga, ele já consegue buscar os testes que estão cadastrados. E os testes que estão cadastrados é possível identificar o nome do teste, se é um teste prático, lógico, comportamental. A gente consegue entender também um pouquinho de quais são os critérios que vão ser abordados na avaliação do teste. Então, o recrutador ele consegue também dimensionar o nível de percepção dentro dos critérios do teste. Assim também como arquivar o teste para que ele possa estar sendo utilizado posteriormente quando for fazer a avaliação do candidato. Aqui eu tenho, por exemplo, uma vaga que eu abri para testar. Eu já fiz o cadastramento da vaga, fiz o cadastro de uma vaga de analista comercial. Eu já tenho uma pré-visualização que é uma vaga do comercial de nível técnico. Essa vaga ela tem 7 requisitos e ela tem 3 competências que estão sendo avaliadas. Tanto os requisitos quanto as competências elas vêm da descrição de cargo, Então é um passo anterior, mas que a gente já consegue realizar e acompanhar com base nesses dados. E aqui também na parte do painel principal eu consigo também ver alguns indicadores, que são as vagas finalizadas, vagas por departamento. Como eu só tenho uma cadastrada, é o que eu consigo ver no momento. Então aqui na vaga cadastrada, eu já coloquei todos os requisitos obrigatórios e desejáveis para o cargo. Isso a gente faz no momento do cadastramento da vaga. Então aqui eu já disse que esse cargo ele precisa ter um curso superior, eu preciso que ele tenha um pacote Office. Inclusive no cadastro dos requisitos a gente consegue dimensionar o que é formação, o que é técnico. E eu consigo dimensionar o nível, ou se for formação, se eu preciso que esteja em andamento ou concluído. E eu consigo também avaliar as competências que eu acho interessante para esse cargo. O que acontece? O fato de eu já ter cadastrado esses requisitos mínimos ou desejáveis, além das competências, ela serve como base no momento que eu vou fazer o parecer para entender também o que a ferramenta vai avaliar com base nos requisitos, com base na percepção do RH e com base na percepção do gestor, para poder montar o meu dossiê. E também na parte de entrevista com o gestor, ele consegue criar perguntas automaticamente com inteligência artificial, com base também nas competências que são mapeadas ou nos gaps que são identificados pela RH. Então é um impulso, para
complementar, ajudar o gestor na hora de fazer as escolhas ou saber um pouquinho quais são as perguntas que precisam ser feitas numa entrevista, já que a entrevista com o gestor é uma questão mais técnica. E aqui nos objetivos da vaga eu tenho basicamente como se fosse a missão do cargo, né, que eu cadastrei. Cadastrei a vaga, eu já consigo identificar aqui os candidatos, né, então eu posso cadastrar todas as pessoas que eu vou entrevistando, né, dentro do processo para a vaga de analista. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma pessoa cadastrada e dentro do, vamos dizer, do dossiê do RH, eu já consigo também colocar aqui os perfis comportamentais e currículo para complementar quando o gestor for fazer a sua parte. E aí o que é interessante? Quando eu importo um profile, um disc, alguma outra ferramenta comportamental em PDF, eu já tenho uma pré-definição da compatibilidade comportamental com base no cargo. Então a ferramenta aqui, ela já me traz uma pré-leitura de todo o perfil do candidato, né? Desde fit comportamental, estilos, pontos de atenção, compatibilidade, pontos fortes, pontos de preocupação. Tudo isso vai ser um apoio na hora do gestor fazer a sua entrevista. Então, eu tenho 7 abas, né? Sendo que a de documentações é somente para importar os documentos e eu já ter feito a leitura do perfil comportamental do candidato. Eu tenho os testes. Aqui no teste eu posso trazer os testes que eu cadastrei lá no modelo e ele já me traz a documentação para mim fazer a aplicação do teste, né, com o candidato, né? Ele já baixa aqui para mim, por exemplo, aqui é um teste Excel. E aí, consequentemente, depois também, quando eu for fazer a avaliação, dentro dos critérios, eu consigo salvar aqui o teste realizado com candidatos. Aqui são os requisitos que eu cadastrei na vaga, então automaticamente o RH, o recrutador, ele precisa avaliar se o candidato possui ou não, né, inclusive o nível de percepção dele, e aí é possível também fazer algumas observações. As competências também que foram cadastradas. E aqui é como é o parecer, é onde o RH vai fazer as anotações de todo o processo de entrevista que fez na sua parte. E aí aqui também a gente já tem bastante informação para a gente utilizar como base de análise, comparando o cargo, comparando o perfil, comparando um pouquinho a realidade dentro da empresa. Aqui tem os gaps, né, que também vão ser utilizados futuramente para fazer análise de dossiê. E por fim, a gente tem a conclusão. A conclusão ela é a percepção final do RH, né? Se ele indica com ressalva, se ele não indica. E uma descrição final que pode ser feita. O que acontece? Quando o RH finaliza, ele libera o processo para o gestor. E nesse caso já foi liberado, né? E o gestor já fez a avaliação dele. E automaticamente eu já tenho o dossiê do processo. O que é maravilhoso aqui nessa ferramenta? Eu já tenho a percepção em uma só tela do RH, a percepção do gestor. Eu tenho os pontos aqui onde a gente convergiu, ou seja, onde a gente conseguiu entrar em acordo nas nossas duas análises nas entrevistas. E os pontos de divergência, aqueles pontos que a gente tivemos opiniões diferentes, tanto o recrutador quanto o gestor, além também dos riscos percebidos. Com base nisso, a ferramenta ela já faz também análise de gaps para entender gaps técnicos, comportamentais ou de competências e já monta um pré-PDI para no onboard a gente já conseguir ter um direcionamento melhor. Então eu já entendo o que é prioridade alta, prioridade média, aquilo que tem mais peso dentro do cargo. E isso tudo é feito com base nas duas percepções e também com base na análise dos gaps, requisitos do cargo. Tudo isso a ferramenta já faz para a gente dar um nível de aderência do candidato à vaga. E isso aqui é possível ser gerado em PDF. Em PDF vem bonitinho todas as informações que foram
realizados no processo e automaticamente aqui no final eu já tenho a assinatura do gestor e do recrutador para arquivar o processo. Então, aqui também, o que não aparece lá na tela de dossiê, mas aqui no PDF aparece, já me dá também nosso planejamento de como que a gente precisa estruturar esse plano de onboard durante os 90 dias do candidato, dividido entre 30, 60 e 90. Então, já fica muito mais fácil para o próprio gestor, né, tomar uma decisão e também o RH se planejar ou dar apoio à gestão no processo seletivo. Então, tudo isso a gente consegue fazer com a ferramenta. E isso eu estou falando somente do processo que envolve a parte do RH. Então, eu tenho 2 níveis de acesso. Agora eu vou mostrar um pouquinho a parte do processo que envolve o gestor. Vamos lá. Aqui já estou no acesso do gestor. Eu já consigo identificar as vagas que teoricamente já foram liberadas pela RH. Como aquela vaga que eu estava mostrando a gente já finalizou, teoricamente ela já sai do painel principal. Mas aqui também o gestor consegue ver os candidatos liberados, aguardando as entrevistas, em entrevistas finalizadas. Assim também ele consegue ver os indicadores dos processos que estão ligados ao seu setor. E aí um ponto importante, de acordo com os acessos que são liberados para todos os gestores ou para os recrutadores e tudo mais, existe um nível de acesso. O gestor só pode ver as vagas que são relacionadas ao seu setor e o recrutador consegue ver todas. Então já tem uma distinção, né, muito importante de organização para a gente não ter aquela poluição visual. Mas o que acontece? Todos os processos que são finalizados, né, elas ficam aqui arquivados. E aqui, por exemplo, eu já consigo ver o processo que a gente estava falando agora há pouco. Então, aqui eu consigo ver tudo na visão do gestor. Então, ele já passou pelo processo de RH. E aí, agora o gestor está recebendo todo o dossiê que ele precisa para ter munição e condições de fazer a entrevista com o candidato. Então, aqui nos documentos, ele consegue baixar os documentos que foram anexados pelo RH. Ele consegue ver que a análise comportamental também foi feita com base no perfil comportamental que foi anexado. E aqui já traz a percepção resumida, né, de acordo com a vaga, né? Missão do cargo, traz requisitos, e aí o que é requisito obrigatório e o que é desejado. E aí, independente do obrigatório e desejado, a gente já tem também aqui as percepções. A gente tem um alerta, né, para o que é baixo e o que basicamente não tem dentro das percepções dos requisitos e as competências para o cargo. E aí a gente traz aqui no resumo da avaliação do RH tudo que foi feito, né, no parecer do RH, inclusive fit cultural, né, gaps e percepções finais. E por fim tem a geração de perguntas com IA. E aqui, até aqui, antes das perguntas, tudo é munição que o RH ofereceu para o gestor, né, para a gestão ou para a direção. Aqui na geração de perguntas com IA é o início do processo com o gestor, né? Então, primeiramente, a IA já consegue gerar 15 perguntas estratégicas, 5 técnicas, 5 focadas em gaps e 5 comportamentais. E aí, na questão comportamental, a gente utiliza as situações reais com a metodologia STAR, né? Então, o gestor pode gerar aqui todas as perguntas e automaticamente elas já são alocadas de acordo com as suas classificações, né? Técnicas, comportamental e competência. Então, por exemplo, essas perguntas foram todas geradas com a IA, né? Então já me trouxe aqui 5 técnicas e aí ele já traz. Medindo experiência prática. Considere a sua experiência com Excel, descreva o cenário real, onde de tudo, automações e formulários complexos para otimizar a criação e relatórios comerciais. Então ele já trouxe uma pergunta de acordo com o cargo, de acordo com os gaps, de acordo com o que a vaga, né, está procurando, uma sugestão, né, que seria uma pergunta relevante para o processo.
E aí o gestor consegue já fazer a pergunta, consegue avaliar a pergunta, ele consegue fazer suas anotações, além das anotações do candidato para análise. E assim vai seguindo todas as outras perguntas. Caso o gestor não goste das perguntas geradas, ele pode apagar e ele também pode inserir perguntas manualmente para ele fazer o processo. Então, o gestor, como o seu papel, faz a análise curricular de todo o embasamento já passado pelo RH, faz as suas perguntas técnicas, suas perguntas comportamentais e, por fim, ele faz as análises de competência com a metodologia STAR. Então, ele também consegue criar aqui cenários, né, onde ele consegue classificar cada cenário entre situação, tarefa, ação e resultado e, consequentemente, ele consegue, por fim, finalizar o seu processo, trazendo todas as suas justificativas técnicas, comportamental e também colocar riscos percebidos ou potencial de desenvolvimento que ele pode apontar, até porque é importante apontar todo o detalhe possível do processo para assim a gente ter mais assertividade na hora de gerar o dossiê. E o gestor também consegue fazer a validação, né, do candidato aprovado com ressalvas e candidato não aprovado. Aqui, de fato, o gestor já define quem ele escolheu. O RH ele só faz o processo de funil, mas de fato quem no final vai decidir é o gestor, a não ser que fira alguns requisitos que são obrigatórios para o cargo. Mas aqui é o gestor que vai definir quem é que vai ser os aprovados e aí, consequentemente, depois libera o dossiê. Esse dossiê, que é o mesmo dossiê que aparece para o gestor, é o mesmo dossiê que aparece para o RH, ele só é possível ser liberado após a finalização do gestor. Ele precisa dizer de imediato quem é o aprovado ou não? Não, ele pode simplesmente salvar e depois vir no processo em aberto e colocar a informação de quem é o aprovado ou não, mas não precisa ser de imediato. Então, é uma ótima ferramenta, né, de gestão, dá muita munição, a gente desburocratiza muita coisa do que hoje é feito manualmente nas empresas. A gente tem sim hoje muitos sistemas que fazem um processo de recrutamento, mas eu ainda não vi uma ferramenta que consiga fazer essa análise com base nas duas percepções, comparando as duas percepções, a gente já centralizando todos os processos, ficando muito mais fácil para gerir, inclusive para gerar informação, e o mais importante, dá muito mais atenção e munição para fazer um excelente processo de onboard. Então, essa ferramenta ela ainda não está disponível como SARS, mas quem tiver interesse pode deixar uma mensagem no direct ou nos comentários que eu entre em contato.